Bem, pessoal, então os amigos pediram para que eu fale um pouco mais sobre os filtros para a solda TIG. Desde já, quero desejar a vocês um feliz ano novo. Esses dias eu não postei vídeo, estava aqui arrumando o telhado da oficina que terminou desabando uma parte. Não cheguei nem a postar para vocês, mas no decorrer aí eu mostro algumas fotos para vocês depois. Então a gente já arrumou essa parte aí. E se Deus quiser, para a entrada do ano aí já vamos começar a trabalhar novamente e entregar alguns projetos que ficou aí parado. Então, pessoal, vocês viram eu mostrando esse conjunto aqui. Ele serve para soldar alumínio ou para soldar outros materiais também nas máquinas DC. Mas tem que ter um filtro, tanto no AC quanto no DC, nós temos que ter um filtro e eu já explico para vocês por que esse filtro. Nesse conjunto aqui eu mostrei para vocês, né, que tem a válvula aqui, que é o controle de gás, tem um pequeno transformador aqui, que ele é o transformador de comando, para que os outros transformadores não precisem ficar ligados, tem o transformador de comando. Tem essa placa que eu mostrei para vocês também, eu fabriquei aqui para vender algumas unidades, quando o pessoal pede eu faço aqui. Ela é a placa de pré e pós-gás. O pré-gás é para que não contamine o tungstênio. Ali tem a maioria das máquinas, quando liga ela já liga tudo junto e aí termina contaminando o tungstênio. Então quando você tem um pré-gás vai sair primeiro o gás. Isso é bom também para a solda MIG, devido que aquele primeiro ponto de solda termina queimando porque o gás não saiu ainda. Então as máquinas que têm pré-gás, elas têm essa vantagem. E o pós-gás é para quando terminou de soldar ali, quando desliga rápido o gás, termina contaminando a poça de fusão, que ela ainda demora um pouco para esfriar. Então o pós-gás ele vai ficar atuando ali, saindo um pouco de gás, o arco ele apaga, extingue, ou se rompe, como vocês queiram chamar aí, e aí o gás continua saindo ali para proteger aquela poça de fusão. Tem aqui o capacitor. Esse capacitor aqui ele é o capacitor de alta frequência. Ele não é o capacitor de filtro. Ele é o capacitor de alta frequência que faz parte do transformador. Esses capacitores eles suportam aí de 10 a 15 mil volts. E tem aqui o transformador de alta. Esse transformador de alta ele entra aí 110, 220 e vai ter uma saída de 3.500 volts, ou 5 ou 10, de acordo com o tipo de máquina. A média aí é 3.500 na maioria. E aqui a bobina Tesla, ou bobina TIG, como eu falei para vocês. E dentro dessa aqui está a outra bobina lá, a primária, que vai passar alta frequência, formando aqui o conjunto LC com o capacitor e a bobina TIG aí. E vai descarregar nessa aqui, essa aqui que a gente vai fazer a solda. Olha para vocês verem aqui, não ficou de frente, mas tem aqui, olha. Tem aqui um pequeno capacitor aqui. E também um resistor, mas não deu para ver. Mas esse resistor aqui é o filtro, eu já mostro para vocês ali. Então, o capacitor, ele tem que ser um capacitor que suporte aí acima de 250 volts. Mesmo que a saída aqui é uma saída de, essa média aí de até 80 volts, a extensão de saída das máquinas de solda. E quando a máquina é DC, é uma máquina retificada, ali eu já explico para vocês, tem que ter ainda o corte, o temporizador para esse ignitor não ficar ligado. Na máquina AC, esse ignitor tem que ficar ligado o tempo todo, porque na máquina AC, como eu já falei para vocês aqui, a onda da rede, a onda senoidal de 60 Hz, ela tem os cortes dela. Quando ela passa em zero não existe corrente nenhuma passando. E nisso aí, a máquina de solda vai desligar o arco, não vai ter passagem. E isso aí é fração de segundo, a gente não consegue nem abrir o arco para soldar sem esse ignitor. Então, o ignitor ele vai manter esse arco aberto. Naquele momento ali da passagem do zero, ele vai manter esse arco aberto ali, fazendo com que a gente consiga soldar com um transformador de solda. Já na solda DC, as retificadoras, as máquinas retificadoras e as inversoras, que já são máquinas retificadas, elas só precisam da ignição. Isso, ela só precisa que a gente acenda esse arco, abra esse arco ali, inicie o arco e aí comece a soldar. Porque, na verdade, no termo elétrico, quando se diz o arco se abriu, é que ele se rompeu, né? Mas a gente tem esse modo, esse costume de dizer. Então, quando a gente inicia a solda na máquina DC, é necessário que a gente encoste o tungstênio lá na peça e levante um pouquinho para iniciar a solda.
Só que isso faz com que contamine o tungstênio e ele vai gastando mais rápido. E ainda outro problema é que a maioria das máquinas não tem o chamado lift arc. O lift arc ele é um controle de solda para quando iniciar o arco tocando o eletrodo, ele tem uma corrente bem baixa, só o suficiente para abrir, para iniciar a solda. E aí ele sobe aquela rampa e começa a soldar. Por exemplo, aí a gente coloca uma corrente de 100 amperes. Nós não vamos abrir o arco com 100 amperes ali, não vamos iniciar a solda com 100 amperes. Isso aí vai fazer com que o tungstênio ele se destrua um pouco, ou ele grude na peça, fazendo com que precise dar aquela balançadinha para ele soltar. O lift arc ele vai deixar uma corrente mínima ali para abrir o arco, digamos aí 10 ou 20 amperes, aí quando você suspender a tocha um pouquinho, você encosta ela lá, encosta ela na peça, quando você levanta ela um pouquinho, aí você vê que vai crescer ali o arco de solda. Acontece que as máquinas mais comuns não têm esse recurso chamado de lift arc. Então, quando a gente coloca lá 40 amperes, a corrente vai vir direto 40 amperes, você vai sentir aquele impacto lá abrindo o arco, vai terminar destruindo a ponta do tungstênio. Então, por isso a maioria opta por ter abertura por alta frequência. A abertura por alta frequência eu já mostrei para vocês aqui, não precisa tocar o eletrodo na peça. A gente deixa a uma determinada altura, pode até encostar o bocal, porque o bocal ali ele vai fazer um controle ali que está próximo à peça, e ali nós apertamos o controle da tocha, ela vai ligar o ignitor. Assim que o arco abrir, fração de segundo ali também ele desliga, para que esse ignitor não fique ligado, tanto prejudicando a solda, que no DC não precisa dessa alta frequência, o arco vai manter aberto o tempo todo ali, ou digamos, manter fechado o circuito. E aí tem que ter um temporizador para desligar esse conjunto aqui. E além disso, temos que ter os filtros. Vou mostrar ali para vocês aqui no Proteus os filtros. Eles não vai estar no modo físico como ele é, mas vai dar para vocês entenderem. O modo físico eu já falei para vocês, que é esses modos aqui dos componentes. Olha, aqui tem aqui, olha, um capacitor aqui. Depois eu vou procurar mais imagens aqui e mostrar a vocês. No esquema ele vai funcionar dessa forma aqui. Olha, para vocês verem como funciona um retificador. Os retificadores, eles sempre vêm com diversos filtros. Depende aí do tipo de máquina que a gente pega, do tipo de empresa que construiu também. Tem deles que não vêm com filtro nenhum, isso é ruim. Mas tem deles que vêm com uma quantidade de filtro para dar uma melhor proteção à máquina de solda e aqui aos componentes dela para que ele não queime. A ponte retificadora, eu já mostrei para vocês aqui, ela pode ser aquela ponte fechada, que os diodos já estão dentro, ou ela pode ser de diodos normais. Ou ela pode ser formada desse tipo de diodo. Aqui é só o símbolo de diodo, mas eu já mostrei para vocês como é um diodo, aquele diodo de rosca que eu já mostrei para vocês aqui no canal. Quando nós vamos fazer uma ponte de diodo para uma máquina de solda, eu já falei para vocês aqui também, que esses diodos têm que suportar o pico de curto da máquina de solda. Não basta ir a máquina para 200 amperes, coloca diodo para 200 amperes que vai ser o suficiente. Tem que ser um pouco a mais, porque naquele período de curto é um momento em que às vezes nós deixamos o eletrodo colar, vamos abrir ali, começar a soldar e o eletrodo cola. Então naquele momento ali, a corrente pode ir a 4, 5 vezes mais do que a corrente de solda da máquina. Então acontece que naquela fração de segundo, não tinha diodo suficiente ou os diodos não suportavam aquele pico ali, então termina queimando. Vocês podem observar que na maioria das máquinas de boa produção aí, os diodos que tem nela suportam o pico de 5 vezes a corrente de trabalho da máquina. Isso quer dizer que se a máquina é para 500 amperes, ela vai ter diodos ali para 2.000, 3.000 amperes. Então é só o pico ali que ele vai suportar, não vai trabalhar com aquela corrente direta. Então olha para vocês verem aqui um tipo de filtro. Esse aqui, a gente chama ele de filtro snubber. Esse filtro ele é para suportar o surto. Quando nós ligamos o transformador e começamos a soldar, sempre tem um pico de tensão aqui. Ligou o transformador, às vezes ali na estabilização dele aqui, às vezes a ponte aqui, ela é uma ponte que suporta uma alta corrente, mas ela não suporta uma alta tensão. Às vezes os diodos que estão ali são diodos para 200 volts.
e às vezes no pico aqui a tensão chega a 250, 300, podendo queimar aqui o circuito da ponte. Então, esse snub ele vai segurar um pouco esse surto aqui. Isso é coisa de instantes, não vai ficar aqui o tempo todo. Outro tipo de filtro também que é usado nas máquinas DC é o indutor de saída. Esse indutor ele tem duas funções. Uma é fazer com que o arco ele não suba de vez lá na saída. Ele tenha uma rampa, para não ter aquele, digamos, aquele puxão brusco que vai sofrer o transformador e principalmente aqui a ponte. Então seria como uma descarga bruta aqui se não tivesse esse filtro. Então esse filtro ele vai fazer a oposição à passagem de corrente altíssima. Ele vai deixar depois, ela vai estabilizar, isso é fração de segundos. Essa corrente ela vai subir lá na saída em rampa, ela vai começar aqui e depois ela estabiliza. E se não tivesse esse filtro, a hora que a gente ligasse lá a máquina, que fosse soldar com o eletrodo, a corrente fazia isso aqui, como se estivesse dando um puxão aqui, fazer com que pode destruir todos esses componentes. É o que acontece às vezes, as pessoas retificam a máquina de solda e não colocam esse conjunto de filtro aqui, que é o indutor. E aí faz com que termina queimando os componentes, forçando o transformador, aquecendo. Esse filtro também ele serve como um capacitor. Ele vai armazenar a corrente em forma magnética aqui. Então, esse filtro não pode ser de qualquer forma também. Às vezes as pessoas perguntam assim, mas e como é que eu vou fazer esse filtro? A maioria das máquinas, a média, usa 1/4 do ferro. Isso quer dizer que se o ferro aqui da máquina aqui, ele tiver aqui 20 centímetros, o quadrado dele tiver 20 centímetros, eu já mostrei como vocês medirem aqui no canal, se ele tiver 20, então tem que ter 1/4, que seria no mínimo aí 5, né? 1/4 para fazer esse núcleo aqui. Esse núcleo não pode ser um núcleo fechado, um núcleo cerrado, digamos assim. Nós não podemos colocar aqui um toroide aqui cerrado para fazer esse núcleo, porque ele vai se saturar. O que seria essa saturação? Seria que ele enche ali, o magnetismo dele aumenta tanto que ele não deixa mais passar a corrente e não vai servir mais de nada ali. Então, ele tem que ser um núcleo em I, ou mesmo que seja um núcleo em E, ele tem que ter um pequeno gap, que seja aquela pequena abertura que nós falamos. Outra questão aqui também dos filtros para ter uma certa estabilidade no fluxo de corrente aqui seria colocar capacitores. Mas quanto mais colocamos capacitores, a solda se torna mais contínua, mas ela pode dar aquele pequeno pipoco ali na saída ou ter uma corrente de abertura lá muito alta. Então tem que ter um certo controle aqui também nos capacitores. Quando colocamos capacitores, tem que ter um bom filtro para ele segurar essa descarga, não ter aquela descarga brusca. E estes capacitores, eles têm que ser capacitores que suportem a tensão de trabalho. Tem que ser capacitores também que tenha um bom trabalho de carga e descarga, que vai ser muito rápido aqui. Capacitores que suportem uma maior temperatura e também uma maior tensão. Por exemplo, aqui, se a nossa máquina chega a 80 volts, qual o capacitor mínimo, qual a tensão mínima que nós devemos colocar aqui? Podemos fazer um cálculo simples assim, olha. Nós colocamos ali 80 volts vezes 1,44 para saber ali a tensão mínima do capacitor. Então a tensão mínima do capacitor lá é 115 volts. Essa seria a tensão mínima aí do capacitor, senão ele termina superaquecendo e destrói o capacitor. Eu posso colocar um de 200 volts? Pode sim, pode colocar. Não pode colocar uma tensão mais baixa que ele vai ficar trabalhando no limite e termina estourando. Então vocês veem aqui o outro snubber aqui, olha. Esse snubber aqui, nós tem aqui, ele é também um filtro, um resistor de 4R7, 4 ohm, 4,7 ohm, ou então um resistor de 10 ohm e um capacitor. Esse capacitor aqui tem que ser um capacitor um pouco a capacitância mais alta, digamos aqui 1 a 2 microfarad. Aqui está nano, mas é microfarad. Esse aqui é um retificador de solda, onde não vai usar ignitor. É só os filtros mesmo de proteção aqui, para vocês verem. Aqui agora, nós temos aqui um transformador AC. É o transformador sem retificação nenhuma. Esse transformador aqui nós vamos colocar, por exemplo, o ignitor. Então temos que colocar esse filtro aqui, que é o snub, ele tem
um filtro, um capacitor de 8 microfarad, que é aquele capacitor poliéster que eu mostrei na foto lá para vocês,